Olá, neste vídeo eu vou falar quais os tipos de câncer mais comuns entre as mulheres e como preveni-los. São vários os tipos de câncer que podem surgir em diferentes partes do corpo, porém alguns deles costumam ser mais comuns em mulheres que devem ficar atentas aos sinais de que algo não vai bem com a sua saúde. O câncer de mama ainda é o que mais afeta as mulheres, mas segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, há outros tumores comuns a elas e que podem ser evitados ou tratados. Nessa lista inclui-se os cânceres coloretal, de colo de útero, de pulmão e de estômago. Câncer de mama. Em 2016 foram mais de 57 mil novos casos no Brasil. O início da rotina de rastreamento com exames mais frequentes, como a mamografia, é recomendado pelo Instituto Nacional de Câncer a partir dos 50 anos. Mas sociedades médicas e organizações internacionais indicam como ideal ao início aos 40 anos, pois quando a doença é detectada precocemente, 90% dos casos têm chance de cura. Câncer coloretal. Em 2016, o Instituto Nacional de Câncer estimou o surgimento de mais de 17 mil novos casos de câncer de colo e reto em mulheres no Brasil. Esse tipo de tumor está ligado a fatores genéticos e hábitos de vida como obesidade, sedentarismo e fatores associados à dieta, alto consumo de carnes vermelhas e carnes processadas, pouca ingestão de fruta, legumes e verduras. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, alterações do hábito intestinal e eliminação de sangue nas fezes. Mas em muitos casos o câncer não gera sintoma na fase inicial e o diagnóstico deve ser feito nos exames de rastreamento. O diagnóstico e prevenção são feitos por colonoscopia, que permite a identificação da lesão mesmo em casos precoces, assim como a identificação e remoção dos pólipos de intestinos, lesões precursoras de câncer. Câncer de colo do útero. No Brasil, cerca de 16 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero por ano. Aproximadamente 5 mil mulheres morrem por ano devido a esta doença, o que significa uma morte a cada 90 minutos. Porém, a doença pode ser evitada com o uso da vacina contra o HPV, indicada para meninas na faixa etária dos 9 anos aos 13 anos. Além disso, as mulheres que já têm atividade sexual devem fazer o exame Papa Nicolau a partir dos 25 anos e ele deve ser mantido até os 65 anos. Como é uma doença de desenvolvimento lento, o exame pode ser repetido a cada 3 anos, desde que os 2 últimos exames tenham sido normais. No início, a doença não causa sintoma, mas com a evolução do quadro, a mulher pode apresentar sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada às queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. Câncer de pulmão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que o Brasil tenha registrado cerca de 10 mil casos de câncer de tráquea, brônquios e pulmões entre as mulheres em 2016. Considerado um dos tipos de câncer mais agressivo e também o mais fácil de ser evitado, pois o principal fator de risco para a doença é o tabagismo. O sintoma da doença inclui tosse, que pode vir acompanhada de sangue, dores no peito, espirros e perda de peso. Eles não costumam aparecer até que o câncer esteja em estado avançado, o que dificulta o tratamento. Para ficar longe do câncer de pulmão, a principal recomendação é não fumar. Câncer de estômago. O Instituto Nacional do Câncer estima que aproximadamente 7 mil novos casos da doença surgiram em 2016. A doença pode não apresentar sintomas específicos, mas alguns sinais de alerta, como perda de peso e de apetite, fadiga, sensação de estômago cheio, vômitos, náuseas e desconforto abdominal persistente. Estes sintomas podem indicar tanto uma doença benigna, gastrite, duodenite, esofagite, úlcera, etc., como um câncer de estômago. Deste modo, mesmo sintomas leves e incaracterísticos devem ser valorizados. O câncer gástrico pode ser hereditário e, portanto, a pessoa já nasce com alterações que levarão ao câncer ou adquirido durante a vida. O mais comum é o adquirido. Muito desses surge como consequência de hábitos e vícios, como alimentação pobres em carne, peixes e nas vitaminas A e C, ou ainda alto consumo de alimentos defumados ou conservados em sal são fatores de risco para este tipo de câncer. O vício em álcool e fumo está relacionado a alguns tipos de tumores malignos do estômago. Esse câncer está relacionado também à infecção pela bactéria Helicobacter pylori.
A eliminação do agente é possível com o uso de antibióticos.